Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Ótimo dia para você que se liga na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, nós já estamos ao vivo aqui no Manhã Boa Nova, sempre trazendo as nossas notícias, informações, com muita espiritualidade, para todos nós podermos aprender juntos o tema de hoje e todos os nossos destaques que teremos aqui no programa também. Vamos desejar bom dia a todos os meninos aí da nossa técnica e também a todos os meninos e meninas da nossa produção. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Manhã Boa Nova, que hoje vai falar sobre a alfabetização em tempos de pandemia. Como ajudar seu filho? Nós também vamos responder algumas questões, como, por exemplo, ajudar nas tarefas domésticas é importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes? E os benefícios em incluir os ensinamentos espíritas neste momento? E nós teremos também a coluna Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. Então, participe conosco pelo nosso telefone. Ligue para 0800 979 5011. Já deixa a sua mensagem aí com as nossas telefonistas, elas vão atendendo sempre aí a sua ligação. Ou você também pode enviar um WhatsApp para 11 99643 3827, deixa sua mensagem aí no nosso WhatsApp, envie também a sua pergunta. Participe lá no Facebook, nós estamos ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior. Lá você vai curtir e compartilhar com seus amigos também. E pode acompanhar as nossas transmissões ao vivo lá no YouTube da Rádio Boa Nova e também no YouTube da TV Mundo Maior, para você mandar a sua pergunta aqui para o nosso pesquisador espírita, Norberto Gavioli. Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né? Depois de um feriadão, primeiro feriado, depois das diversas mudanças que ocorreram, antecipação, postergação, esse foi o feriado no dia, né? Espero que todos tenham tido um bom dia de ontem. É verdade, podemos aproveitar aí, né? Muita gente aproveitou muito bem, a gente vai falar sobre isso também. Nós temos ela, que é também aqui conosco, ela é voluntária do Seara de Kardec. Bom dia, Magna Barreto, está nos ouvindo? Bom dia, eu estou tentando conectar aqui, não estou conseguindo, vocês me ouvem? Sim, te ouvimos e vemos você também, então sua tá imagem ótimo, tá boa. Obrigada. Bom dia. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá ótimo. Oi, Gavioli, como você está? Bom dia. Tudo bem, Magna, prazer em vê-la. Prazer, obrigada pelo convite, obrigada a vocês pelo convite. Estamos aqui à disposição para colocar um pouco da nossa experiência aqui no Seara de Kardec, com esse trabalho maravilhoso, e falar de outros assuntos pertinentes à nossa vida. Obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês aqui. Vai ser um programa maravilhoso, vamos aprender muito. E começando com a coluna Conhecendo o Espiritismo, com a nossa amiga Evelyn Freire, aqui no Manhã Boa Nova, vamos acompanhar. Estamos com problemas para colocar aqui a coluna no nosso computador, né? Estamos com um probleminha. Então, daqui a pouquinho a gente chama a Evelyn para trazer também as informações dela, que provavelmente vai falar sobre o nosso destaque aqui do programa de hoje, né? Porque a pandemia aí do coronavírus afetou a vida das famílias em todo o mundo. O fechamento de escolas, o trabalho remoto e o distanciamento físico levaram as pessoas a uma nova rotina. Então, como ajudar o seu filho com o ensino em casa na fase de alfabetização? Com as crianças em casa, os pais e professores têm novos desafios. A fase de alfabetização é um período importante para toda a família.
Com o ensino em casa, surgem muitas dúvidas sobre como dar continuidade ao processo sem prejudicar o aprendizado do seu filho. Procure, então, estabelecer uma rotina a partir dos horários da aula online do seu filho. Nos intervalos e horários livres, separe um tempo diário para leitura. Aproveite também as atividades cotidianas como oportunidades de aprendizado, de leitura e escrita. Enquanto cozinham juntos, podem ler a receita, por exemplo. Embora uma rotina estruturada seja muito importante para as crianças, nesse momento de pandemia, elas precisam de alguma flexibilidade. Se perceber que seu filho está inquieto ou agitado, considere pequenas alterações na rotina. Sair um pouco de frente das telas e fazer algo que movimente o corpo ajuda muito. E nós também trouxemos esse tema alfabetização, porque hoje é o dia da alfabetização, por isso nós vamos falar sobre isso e algumas outras sugestões. Aqui ele deu algumas sugestões de como lidar, né, como ajudar os filhos nesse momento. Quais outras sugestões aí você pode dar para as famílias, Norberto? O importante nesse período de novidades, né, tanto novidade com relação ao isolamento, às aulas online, a novidade da criança estar aprendendo a alfabetização, o importante é a nossa capacidade de se adaptar às novas circunstâncias. Então, nós temos esse poder de adaptação. O espírito, como um ser inteligente, ele vai buscando soluções para as adequações, ele sempre vai buscando o seu bem-estar. Então, em casa, o que fazer? Participar. A participação conjunta é extremamente importante, porque aí vão se trocando experiências, e ainda mais para a criança que está aprendendo a ler, aprendendo a escrever, os estímulos que nós possamos dar. Então, para que a gente consiga visualizar o que seja uma criança, diferente de um adulto, a criança é um copo vazio e o adulto é um copo cheio de água. O da criança está vazio. Então, a criança, nós vamos colocando aos poucos o líquido dentro do copo, a água dentro do copo, e ela vai crescendo em conhecimento. Então, ela recebe tudo, ela está totalmente aberta para novas informações. Então, é importante que nós saibamos disso e carreguemos essa criança com muitos estímulos, muita participação conjunta, porque aí ela vai enchendo o copinho de água dela, essa água é o conhecimento. Então, as novas formas de relação, o formato da letra, como se juntam as letrinhas, e a participação dos pais, né? Como foi dito na leitura, a ajudar a fazer a receita, ler os rótulos que estão nas embalagens, pedindo para a criança procure algo na despensa, pelo nome, pela letra, e aí tem essa participação conjunta. Isso é muito bacana e a gente vai vendo esse crescimento junto com a criança, coisa que a gente não fazia antes de haver a pandemia, né? Nós descarregávamos tudo isso para os professores e a gente em casa dava alguma complementação muito incipiente. Eu acho que agora, e a gente está vivendo isso, né? Nós temos uma neta que está em alfabetização e ela tem convivido muito conosco. Então, a participação dela nas atividades do lar é sensacional, né? Porque ela vai aprendendo, ajudando, fazendo, e é uma partícipe de toda a atividade da casa. Tem outra sugestão, Magna? Oi? Você tem alguma sugestão também para esse momento? Olha, o que o Gavioli está falando é exatamente o cotidiano das famílias hoje em dia, né? Quer dizer, tudo mudou e o que eu vejo nessa mudança toda é algo assim muito positivo, porque enquanto a família, hoje a gente tem ainda a ideia de colocar a educação dos filhos para o professor, que é uma ideia um pouco destoada, né, do sentido de família, que é família quem, na verdade, educa. A escola ensina. E hoje a gente acabou assim, deixando um pouquinho para que a escola ensinasse, para confundir o ensinamento com a educação. E hoje é uma oportunidade maravilhosa que a família tem de participar mais ativamente da educação e do ensino presente com os filhos dentro de casa. Então, como ele comentou,
organizar o seu tempo. Muitas famílias estão trabalhando em casa também, estão no home office, e como adaptar o meu trabalho, o meu ganha-pão dentro de casa, com a educação dos meus filhos, com o tempo que eu tenho que dedicar para o ensino dos meus filhos. Então, dedicar mesmo um tempo, saber administrar esse tempo de uma maneira também emocional, não só o tempo, mas de uma maneira emocional, que a gente hoje se coloca numa situação de quem está na cozinha, a mãe que está cuidando, a mãe que está trabalhando e a mãe que está ali também operacionalizando, cuidando do filho. Então, tudo isso são coisas bastante novas para as famílias e é um momento de muito aprendizado, onde você pode observar melhor o teu filho, a maneira como ele está aprendendo, como que emocionalmente essa criança está trazendo, internalizando esse conhecimento. Ele está só trazendo um conhecimento técnico, ou também ele está desenvolvendo com ele conhecimento emocional de lidar com o novo, de lidar com emoções novas, a falta do amiguinho na escola. Então, tudo isso faz parte desse aprendizado que todos nós estamos tendo, quer seja como pai, quer seja como avó, e as próprias crianças também. Sim. Será que ajudar aí nas tarefas domésticas é importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, Magna? Olha, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Quando a gente pensa em família, a gente pensa no núcleo de sociedade. O primeiro núcleo social é a família, não é? Então, o que significa família? Significa união, significa solidariedade. E como que a gente vai aprender união e solidariedade dentro de uma família se a gente acaba não dividindo tarefas também? Então, tarefas é muito importante. Tem idade para isso, para você começar olha, meu filho, a partir do ano X, ele vai começar a fazer tarefas dentro de casa? Eu acho que é desde sempre. Quando uma criança ela esparrama brinquedos no chão, ela tem uma tarefa também de recolher os brinquedos do chão. Com que idade isso acontece? 1 ano e meio, 2? Então, está sempre, desde sempre. Eu acho que a função do pai, da mãe, é observar as responsabilidades, porque cada ser tem responsabilidade nesse mundo. Se a gente pensa que tudo é responsável, não é? A criança também tem responsabilidade sobre as tarefas dentro de casa. Então, primeiro, recolher brinquedo, recolher a louça que tomou o café da mesa e colocar na pia, arrumar sua cama. Então, isso tudo imprime responsabilidade nas pessoas. Eu tenho a responsabilidade de... E o que é essa responsabilidade? Vai fazer com que essa criança, vai transformar essa criança no adulto também responsável. No adulto que olha, que desenvolve solidariedade, porque fazer as coisas dentro de casa é ato de solidariedade, não é? Então, a gente vai desenvolvendo esses sentimentos, essas emoções de responsabilidade. Então, muito importante, em qualquer idade. A partir do momento que você percebe que seu filho pode recolher um brinquedo e botar na caixa, tirar a xícara que ele tomou café da manhã e levar na pia, arrumar a cama dele, mesmo que ele arrume todo desarrumado, isso já faz parte do desenvolvimento das tarefas de casa em conjunto com todos. Norberto? A Magna bateu forte nisso, né? As crianças têm a necessidade de aprender as suas obrigações e os seus deveres. Os pais não são escravos das crianças. O cuidador não é um escravo de alguém que está sobre a sua guarda. Então, é importante nós termos esse discernimento ao atribuir tarefas para as crianças. E as tarefas domésticas, como a Magna falou, né, desde o início, em função da idade. Qual que é a idade adequada? Desde que nasceu. E os estímulos, a importância do estímulo, né? Se você colocar uma mamadeira do lado de uma criança e ela sentindo o cheiro da mamadeira, ela vai se virar no berço ou na cama para tentar pegar aquela mamadeira.
estando essa mamadeira um pouco distante da criança. Então, ela vai desenvolver os mecanismos para aquilo que ela necessita. Naquele instante, ela está necessitando do alimento, é a fome. Mas ela busca, ela aprende que em volta tem coisas que ela pode atingir. Então, se a gente já for fazendo isso, ela arrumando a cama, como a Magna falou, recolhendo a sua louça, ela vai aprendendo a trabalhar em equipe. E isso é extremamente importante para desenvolver essas aptidões de respeitar os territórios de cada um. Você brincou? Bacana. Tirou os brinquedos do cesto, deixou espalhado no chão? Bacana. Hora que terminou, recolhe e coloca novamente no cesto. Então, essa transferência de responsabilidade para as crianças vão dando base para que, quando ela se tornar adulta, ela saiba os seus deveres e direitos. E aí ela já começa a se inserir dentro de uma sociedade. Mas ela sabe que lá na casa dela, a coisa só ficou boa porque ela ajudou a fazer, ela ajudou a participar. E não ficar de braços cruzados esperando que os outros façam. Então, nós estamos vivendo numa fase, né, de que os adolescentes, hoje, a grande maioria dos adolescentes, e eu digo os adolescentes até os 40, 45, né, que ainda estão pendurados em casa, por motivo ou por outro, que esperam que a mamãe vá lá, leve o cafezinho, arrume a caminha. Então, os pais supriram muito, né, e não pediram nada de volta não como uma barganha, mas como uma transferência de responsabilidade. E hoje a gente tem muitos jovens que estão pendurados com falta de iniciativa, não sabem trabalhar em equipe, não sabem respeitar os territórios alheios. Por quê? Porque eles sempre tiveram tudo o que quiseram e não trabalharam para conquistar aquilo que eles quiseram. Então, quando uma criança desenvolve uma tarefa em casa, ela está desenvolvendo a sua inteligência. Ela está vendo como ela pode auxiliar dentro de um processo. Se nós transferirmos o quarto da criança, ou a cozinha, a sala onde todos convivem, cada um tendo a sua atividade, quando essa criança for crescendo, ela vai vendo a responsabilidade dela dentro da própria casa, dentro do próprio bairro, dentro da própria sociedade como um todo, dentro do país, dentro do universo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Eu sirvo para que os outros me tragam tudo de mão beijada e eu fico lá que nem um nababo, esperando as coisas chegarem, ou eu tenho que ir lá e fazer e participar? Então, aí é que a gente diferencia um indivíduo proativo de um indivíduo reativo. O indivíduo reativo, ele sempre espera. Ele espera que as coisas aconteçam para depois ele ver o que ele vai fazer. E o indivíduo proativo, não, ele já antecipa as possíveis alternativas do direcionamento daquele evento e já vai buscando soluções antecipadamente. Isso é treino. E esse treino começa desde que a criança aprende a pegar a chupeta que caiu da boca no berço e não ficar chorando para que alguém vá lá e coloque a chupeta na boca. É um diferencial, né? E aí é que a gente tem que ter o discernimento de dar essa responsabilidade para as crianças, né? Não é que você está sendo ruim e não deu a chupeta na boca do bebê. Não, coloque a chupeta um pouco mais distante, para que ela comece a se movimentar, inicie o processo de aprender a gatinhar para ir pegar a chupeta. Ela não quer a chupeta? Quer. Para que eu preciso colocar na boca dela se ela tem capacidade, em função da idade, evidentemente, ela tem capacidade de ir buscar? Um exemplo do peito. Quando a criança está com fome, e a criança se aproxima da mãe. Quando a mãe coloca o peito para fora, a criança já vai buscando instintivamente o bico do peito. Ela vai à busca daquilo que ela quer. Então, esse treino que se tornou algo instintivo dentro de nós, por causa dos cheiros, feromônios, essa coisa toda, né? A parte funcional biológica, mas e a parte operacional social? Tem que começar desde o berço.
Exatamente. Nós temos uma participação aqui no nosso Facebook da Lúcia Tieme. Ela diz aqui, ó, bom dia. Acredito que a criança não seria um copo vazio, ainda mais nós que acreditamos que somos espíritos milenares. A criança precisa ser estimulada a desenvolver o que já está dentro dela. Se fosse só encher, seria fácil ensinar. Cada uma recebe os estímulos de forma diferente. E cabe a nós estimularmos quase que customizadas. Muita paz a todos. É isso, Norberto? É quase isso, né? A gente não pode se esquecer que, evidentemente, que a criança, apesar de ela ter pouca idade, ela é um espírito velho. Acontece que, quando o bebê nasce, o sistema neurológico dessa criança está 0 quilômetro. É a mesma coisa quando nós pegamos um pendrive, que ele está 0. Então, eu coloco no computador e vou colocando informações dentro do pendrive. Coloco. Enchi o pendrive de informações. Essas informações são boas ou são ruins? Quem vai ter que decidir isso é a criança depois que ela começa o período da adolescência. Então, durante um período do desenvolvimento da criança, esse espírito está se utilizando de um corpo que precisa de estímulos externos, de informações externas, de diretrizes externas, para ela ir se adequando ao meio onde ela está inserida. Então, do 0 aos 7 anos, ela recebe muita informação. E o corpo dela, o cérebro dela, os pools neurais que ela criou, não são os pools neurais do conhecimento que ela tinha como espírito. Porque não tem ainda o desenvolvimento, não tem massa para processar, não tem hardware. A HD ainda está pequenininha, precisa crescer a HD, precisa aumentar a capacidade do pendrive. Quando ela fica dos 7 aos 14, ela já começa a resgatar informações do espírito, vai criando novos pools neurais. Dos 14 aos 21, aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque ela encheu o copo de informações novas, de direcionamentos novos, de diretrizes novas, do 0 aos 14. Nos 14, ela já começa a fazer análise. Puxa vida, eu aprendi isso desse jeito, mas e se eu fizer do meu jeito? O meu jeito é o conhecimento que ela tem como espírito. Então, ela compara as duas coisas. Aí ela começa a ter dúvidas em o que fazer e como fazer. E esse é o período de conflito psíquico do adolescente, em que ele compara o que ele era em outras vidas, ele preparou o seu corpo para processar as informações da outra vida, seus pools neurais são adequados para resolver os problemas que ele se propôs a resolver nessa vida, por isso que é um planeta de provas e expiações. Então, ele está preparado, adequado para resolver determinado de problemas dessa vida e de vida passada, juntando as duas. Quando ele junta as duas, aí o que ele vai acontecer? Ele vai discernir. Ou eu vou continuar a ser o espírito velho, teimoso, resmunguento, agressivo que eu era na vida anterior ou de vidas anteriores, ou eu vou ser um indivíduo amável, cordato, solidário, como meus pais me ensinaram agora. E aí ele decide. E a partir dos 21 anos é que já está se definido o que o indivíduo quer ser. Por isso que a maioridade é definida aos 21 anos, não é à toa, é por causa do discernimento do indivíduo. Então, a nossa ouvinte está certa. A criança tem um instinto, tem a sua condição instintiva, mas isso tem que ser ordenado na primeira infância, porque se a gente for deixando, ela vai, à medida em que ela vai lembrando do que ela foi, ela vai querendo colocar isso aqui e agora. Se ela não recebeu nenhuma informação nova, ela vai ter a atividade do que ela era antes. Ela não evoluiu. Então, aí é que é a beleza do processo evolutivo, aí é que é a beleza da teoria da reencarnação e a oportunidade de nós resgatarmos
atividades não adequadas que nós fizemos lá atrás em outras vidas. Porque se eu não tiver nada de novo para comparar com o que eu fiz, eu vou continuar fazendo o que eu sei. Eu não aprendi nada novo. Olha que bacana esse processo do crescimento em função da disponibilidade do próprio físico, em que o espírito vai reorganizando os pools neurais para as atividades novas e depois para as atividades velhas que ele já foi, que ele já era, que eram as suas características instintivas, que são as tendências que a criança tem. Isso a gente vai percebendo desde pequeno. Tem crianças que são mais amáveis, outras crianças são mais agressivas. Cabe aos pais cercear essa agressividade da criança, não deixar que ela exacerba. Mas isso é o controle que os pais vão dando. E aí a criança vai se moldando numa condição mais específica para depois, de adulto, ela ser o que ela quiser. Nenhum pai obriga o filho a ser alguma coisa. O filho vai ser o que ele quiser. Qual a sua opinião, Magna? Olha, tudo que o Norberto tem falando está muito de acordo com o que a gente aprende na doutrina espírita, com o que os espíritos vêm nos ensinando, e a doutrina vem só trazendo isso para a gente de uma forma mais na bandeja. E aí entra a responsabilidade da consciência também dos pais para a educação desse indivíduo que está vindo para esse mundo, que está reencarnando nesse planeta, com essa bagagem já trazida de outros tempos, mas que ele está zerado aqui. O que eu vou, de que maneira eu vou encher o copo do meu filho? Não é? Então, o conhecimento dos pais também, da sua responsabilidade com esse espírito, porque muitas vezes a gente vê o nosso filho, aquela pessoinha nova, não é? Que está ali, que veio para a gente amar. E a gente esquece da história pregressa e que nós somos espíritos pregressos e viajantes nesse mundo. Então, quando a gente pega um filhinho nos braços, a gente sabe que ele vem com essa bagagem toda. Porém, como o Norberto falou, ele está ali zerado. São oportunidades novas que a vida nos dá, que o Criador nos dá para que a gente evolua, para que a gente cresça nessa senda evolutiva. Então, aí é onde também entra a responsabilidade da mãe e do pai, principalmente da mãe e do pai. Toda uma família, mas a mãe e o pai. E aí a gente percebe a importância de um conhecimento, de um porto seguro. A gente fala muito da religião, da doutrina espírita, porque ela traz um conhecimento ímpar para todo mundo. E esse conhecimento ímpar que ela traz, ela vem cheio de responsabilidades também. O que eu como pai, o que eu como mãe, qual é a minha responsabilidade frente a esse espírito que eu tenho aqui como filho? Não é? As outras religiões não nos trazem esse conhecimento, né, tão abertamente assim, mas nos dá, em qualquer situação, em qualquer religião, a responsabilidade de pai e mãe educar filho. Então, educar filho é isso, é uma tarefa do dia a dia, da gente começar a perceber o nosso filho desde o berço. Quando o Norberto fala a chupeta próxima do filho para que ele vá buscar, para que ele tenha o trabalho de buscar, isso é trabalho. Isso já é a busca por ele mesmo, pelo crescimento dele. Não é? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Isso faz parte da educação emocional dos nossos e da educação espiritual. Se a gente não tivesse esses dois pesos na nossa uma educação espiritual e uma educação emocional, dificilmente a gente vai formar homens de bem, não é? O que é o homem de bem que o pai e a mãe pretendem formar? Nenhum pai e a mãe, se você perguntar, o que você espera do seu filho? Todos eles esperam que os filhos sejam felizes, que sejam pessoas bem-sucedidas, de bem com a vida. Mas se perguntar, o que você está fazendo para que o seu filho se torne essa pessoa, esse homem, esse adulto de bem com a vida, emocionalmente tranquilo, espiritualmente feliz? Muitas vezes a gente se perde nessa pergunta, não é? Verdade. E aí, o que a gente vai fazer para a gente se responder e a gente trabalhar isso, porque é um trabalho de vida.
não é? É um trabalho de educação continuada que a gente dá para o nosso filho. E aí a gente pode pensar, o que eu, como mãe, posso fazer? Não é? E a gente pode pensar na nossa família, a gente pode pensar no Evangelho no lar. O que significa você fazer o Evangelho no lar? A gente sempre fala que o que ensina não são as palavras, o que ensina são os exemplos. Não é? Então, se um pai e uma mãe têm exemplos, traz exemplos de harmonia dentro de casa, de respeito um com o outro, de responsabilidade um com o outro, de solidariedade um com o outro. O que é ser solidário? É uma palavra que muitas vezes, às vezes, cai em desuso e no esquecimento da significação dela, não é? A solidariedade é muito importante quando a gente ensina dentro de casa. Então, fazer com que o filho auxilie nas tarefas de casa, que ele não fique sozinho esperando como se ele fosse um príncipe esperando tudo nas mãos, essa solidariedade. A minha mãe trabalha, meu pai trabalha, todos trabalham. E a gente pensa na natureza, tudo trabalha. Sim. Não é? O pássaro, ele trabalha para a comida dele, a formiguinha trabalha. E por que nós, esses seres tão maravilhosos da criação de Deus, não podemos, desde o início da nossa vida, da nossa encarnação, também trabalhar? Então, é muito importante a consciência de pai e de mãe sobre o trabalho. O trabalho não é aquela coisa que nos é infligido como uma punição. O trabalho é vida. E o trabalho, ele vem desde sempre. Muito bom. Nós queremos também lembrar você que está na nossa sintonia que a Fundação Espírita André Luiz, junto a Centros Espíritas Parceiros, iniciou um trabalho de atendimento fraterno solidário à distância, de forma muito simples e muito prática, com aqui o nosso propósito de acolher você como uma palavra amiga, ajudando em seus medos, suas angústias, e também os seus desafios nesse momento que estamos passando aí, de grandes desafios para toda a humanidade, né? Para você participar é muito simples, basta você escolher no nosso site a campanha Juntos pelo Espiritismo. O centro lá nesse site, você vai sempre escolhendo lá, né? Já marca o seu atendimento, o melhor dia e o melhor horário, de acordo com a disponibilidade desse centro espírita que você escolheu. O atendimento fraterno online é realizado no dia e horário agendado, de acordo com as orientações dadas pelo Centro Espírita escolhido. E para agendar o atendimento é só você acessar peal.com.br/juntos pelo Espiritismo. Daqui a pouquinho a Magna vai falar sobre isso. Norberto, você também tem uma novidade sobre isso, né? Exatamente. Nós, em parceria com a FEAL, nós vamos fazer o segundo workshop para os atendentes, para os trabalhadores, para os colaboradores do atendimento fraterno online. Então, será no dia 3 de outubro, às 15 horas. Então, todos vocês que trabalham em atendimento fraterno estão convidados para participar desse workshop. Então, serão discutidos como enfocar os assuntos trazidos no atendimento fraterno, a melhor resolução para as informações que a gente está recebendo. Então, vocês podem acessar o site do Grupo Semear, www.gruposemear.org, e lá se inscrever. É só para os trabalhadores do atendimento fraterno, né? Uma reciclagem, uma nova quantidade de informações para podermos trabalhar adequadamente com a internet. Perfeito, muito bom. Daqui a pouquinho a gente traz também as informações da Magna, né, que também está junto nesse trabalho aqui com a Fundação Espírita André Luiz. Vamos antes, então, com a nossa amiga Evelyn. Ela tem a coluna toda terça-feira aqui no Manhã Boa Nova, Conhecendo o Espiritismo. Vamos acompanhar a Evelyn Freire. Evelyn Freire, Conhecendo o Espiritismo. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e hoje vamos refletir sobre como ajudar em tempos de pandemia. Você já pensou que o pouco pode ser muito?
Todos somos ainda pequenos para a grande obra do Criador, mas será pelo pouco que fizermos que um dia chegaremos ao muito. O importante é perseverarmos no trabalho, na ajuda, mesmo que pequena, que pudermos dar. O aperfeiçoamento virá com o tempo, a dedicação, a confiança e a fé. Não se muda e nem se engrandece do dia para a noite, mas é possível sermos melhores nessa trajetória. Com a pandemia, precisamos todos nos reinventar, adquirir novas habilidades, auxiliar nossos filhos e familiares a desenvolverem suas atividades em casa, tentando fazer o nosso melhor, mesmo com limitações. E isso faz parte do processo de crescimento e aperfeiçoamento da humanidade. Diante de novos desafios, usamos as nossas intelectualidades e inteligências para inovar e crescer. Sabermos das nossas limitações é válido, para que não queiramos fazer e assumir responsabilidades maiores do que somos capazes de fazer. Todavia, lembremos que quando estamos na seara do Cristo, somos sempre muito ajudados. Quando há boa vontade e esforço sincero, a ajuda é ainda maior, pois o trabalho de evangelização da humanidade precisa ocorrer. Os amigos espirituais suprem, assim, grande parte das nossas deficiências e certamente estão nos auxiliando muito na realização das nossas tarefas nesse momento, pois sabem que quanto mais fragilizados ficamos, mais ajuda necessitamos. A nós cabe, portanto, estudar, trabalhar, confiar e esperar. No tempo certo, tudo acontecerá. Não deixemos as nossas sombras e incertezas sobreporem-se ao Cristo. Ele precisa de cada um de nós, dos grandes e dos pequenos, dos sábios e dos ignorantes, dos que duvidam e dos que já creem. Todos têm seu lugar na obra da criação e no desenvolvimento da regeneração da terra. Cada um pode fazer muito, desde que queira verdadeiramente. Que Deus, então, esteja com todos nós, com toda a humanidade terrena. Que o amanhecer seja de luz, amor e muita paz. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, na semana que vem, a Evelyn está de volta aqui no Manhã Boa Nova e nós sempre trazemos aqui a coluna Conhecendo o Espiritismo. Vamos para o nosso WhatsApp, você envia a sua participação em 99643-3827. A Maria da Glória está participando aqui conosco, ela diz: com a ideia de que a criança não pode trabalhar, os pais perderam a noção de responsabilidade, que é diferente de exploração infantil. Maria da Glória, Barra do Choça, na Bahia. É isso, Magna? Olha, Maria da Glória, às vezes eu sinto que na sociedade em que a gente vive, a gente tem as nossas leis sociais, e nós temos as leis naturais, e, como eu já falei antes, trabalho é uma lei natural do ser humano, é uma lei natural da humanidade, todos trabalham, não é? E as leis sociais, elas vêm ali regular algumas situações, mas quando você coloca esse confronto entre o que a gente vive hoje, do trabalho infantil, das leis que operam na nossa sociedade e das leis que a gente entende como leis naturais, e o trabalho é uma lei natural. Como colocar, inserir de uma maneira correta e natural uma criança no trabalho? Não é? O que é o trabalho para uma criança? Então, quando a gente coloca trabalhar dentro de casa, fazer deveres, é um trabalho. Talvez aquele trabalho social, de deixar os estudos de lado, estudo também é um trabalho. Então, o que eu vejo muitas vezes na nossa sociedade, eu acho que isso vem de ranços anteriores, que trabalham sacrifício para o ser humano, não é? Muitas vezes a gente até vê os pais falar: se você não for estudar, você vai ter que trabalhar, como se trabalho fosse um dos maiores castigos para as pessoas. Trabalho é alguma coisa que realmente
edifica. E como eu falei, como nós estamos aqui falando de trabalho, o trabalho infantil. O que envolve o trabalho infantil? Quando a gente fala, meu filho precisa trabalhar, ele precisa ir adquirindo responsabilidades. O trabalho que a gente fala de, desde então, recolher os seus brinquedos, é um trabalho, é uma coisa que vem trazendo responsabilidades. Meu filho tem 14 anos, eu trabalho na área de recursos humanos há muitos anos, há mais de 30 anos. Na época que eu comecei a trabalhar, as crianças trabalhavam aos 14, eles iam para o Senai, eles estudavam o tempo inteiro no Senai, em uma escola técnica, na época de férias iam para uma instituição privada de trabalho, e isso formava homens também, não é? Isso, as pessoas, essas crianças, eles já vinham desde cedo trabalhando. Eu achava aquilo muito maravilhoso quando eu tinha que selecionar esses meninos, essas meninas para esse trabalho. Hoje eu já não faço isso, eu sinto muita falta disso. Por quê? Não é? Porque hoje se foi separou, não, criança de 16 anos não pode trabalhar. O que uma criança de 16 anos ele tem tanto para traduzir? Então, se você não pode socialmente trabalhar o teu filho, colocar numa empresa, coloca num estudo, coloca mais tarde num outro estudo para complementar o estudo normal, o colégio e o fundamental. Não esquecer de trabalhar dentro de casa, isso é trabalho, é útil. Então, a gente tem que preservar o ensejo de todas essas crianças para o trabalho. Não trazer pessoas que mais tarde pensam que trabalho é alguma coisa ruim, é alguma coisa que cansa, é alguma coisa que não traz nada de bom. Se a gente pensar que trabalho engrandece as pessoas, e esse engrandecimento que eu falo é em todos os aspectos. A gente pode falar do financeiro, sim, mas acho que é um dos menores. Se a gente pensar do emocional, da responsabilidade, da maneira como eu vou enxergar o outro, não é? Da vida que eu tenho, eu não vivo sozinho no mundo. E qual é a minha parte que me cabe nesse mundo quando eu falo em trabalho? Não é? É o auxílio, é a solidariedade, é dar a mão, é fazer tudo em equipe. Eu estou me desenvolvendo como ser humano. Nós viemos aqui para desenvolver as nossas potencialidades, não é? Talvez, esqueci o nome da pessoa que fez Maria. a pergunta. Maria. Então, se tua preocupação está sendo muito essa, não é? O que a gente vive e o que a gente entende como trabalho, dá trabalho sim para o teu filho, de ser responsável por uma atividade dentro de casa, porque a gente pensa em trabalho somente aquele que vai nos trazer sustento, nos trazer dinheiro, mas trabalho é tudo. Quando a gente pensa em fazer um trabalho voluntário, é um trabalho. Estar aqui é um trabalho. Então, tudo que eu faço, eu estou trabalhando o quê? A minha vida, o meu conhecimento, os meus valores, o meu aprendizado. Então, se a gente entender que trabalho é tudo isso, é qualquer atividade que eu faça e que essa atividade vai me trazer recursos não só financeiros, mas recursos emocionais, recursos intelectuais para que eu me desenvolva como ser humano, então tudo isso é trabalho. Tá? Nós temos na nossa sociedade definições. Trabalho é isso, e por isso uma criança não pode trabalhar. Evidentemente, muitas crianças não podem trabalhar em determinadas atividades, não é? Mas tem tantas outras atividades que são trabalhos meritórios. Então, trabalhe sim. Coloque o seu filho para trabalhar, quer seja dentro de casa, na atividade, ensinando o irmãozinho mais novo, alfabetizando o irmãozinho mais novo. Olha que trabalho mais lindo. Então, vamos ter uma consciência maior do que trabalho é vida, não é? É organização social. E nós estamos inseridos numa sociedade, numa organização. E a gente precisa, sim, dar o nosso quinhão, o nosso pouquinho, o nosso cadinho nesse universo de responsabilidades que nós temos como espíritos que somos. Norberto?
A Magna tocou num ponto bastante interessante, né? Que é a ordem social focando o trabalho infantil. Isso é uma coisa extremamente importante de ser debatida como um todo pela sociedade. O trabalho é uma lei natural, faz parte, é uma lei moral. O livro dos Espíritos está lá, né? Leis morais, a lei do trabalho, porque é através do trabalho que a gente desenvolve a inteligência. Então, as nossas leis humanas, principalmente aqui no Brasil, elas cercearam a atividade produtiva das crianças e, com isso, você só permite que elas passem a trabalhar a partir de uma idade muito avançada. Hoje, uma criança de 16 anos, para conseguir trabalhar, a burocracia é tão grande, que é quase impossível você pegar uma criança para ajudar em alguma atividade. Então, esse processo que foi instalado aqui no Brasil, a meu ver, é um sistema míope. Eu vou dar um exemplo. Sim. Vocês sabem por que a maioria dos jockeys clubes faliram aqui no Brasil? Estão falidos, estão quebrados. Porque foi colocada uma lei, tempos atrás, que menor de 18 anos não poderia ir no Jockey Club porque lá tinha apostas. Então, o menor de 18 anos não pode estar num ambiente considerado pernicioso por causa de aposta. Então, olhem só, se uma criança que durante a vida inteira ela nunca viu uma corrida de cavalo e a partir dos 18 anos ela pode ir ver uma corrida de cavalo, ela criou interesse por isso? Não. Então, se você não treina desde pequeno a fazer uma atividade que você gosta, que você vai se adequar, vai buscar um pouco de prazer, estou citando o exemplo do Jockey Club, por quê? Porque foi proibido menor de 18 anos. Então, vocês imaginam, a nossa sociedade brasileira, menor de 18 anos não pode trabalhar, tem que estudar. Quando que ele vai aprender a trabalhar? Depois dos 18? Por isso que nós temos um monte de profissionais, né, que tem um monte de diploma, é mestre, é doutor, é PhD, é um monte de coisa, mas não tem a vivência prática, são indivíduos extremamente teóricos, nunca colocaram a mão na massa. Tá? Eu digo isso porque eu fui empresário, na minha empresa eu precisei de técnicos, eu precisei de engenheiros, e a dificuldade de se conseguir um técnico e um engenheiro capacitado era a coisa mais difícil do mundo. Analisava-se pilhas e pilhas de currículos. A Magna é da área de recursos humanos, ela sabe como que é isso. A dificuldade de você ter alguém que já venha com experiência. Então, os estágios que se faziam lá atrás com crianças menores de idade, né? A atividade de aprendizado nas empresas através dos estágios. Hoje, isso tudo é impossível. Então, não se cria o hábito de aprender a trabalhar. Vai aprender depois de velho? Não vai. Então, olha o problema social que se criou em função de uma alteração de uma lei com uma visão míope. Por quê? Porque aqui se trabalha no atacado. Então, a criança não pode trabalhar porque isso é trabalho escravo. Legal. Então, não pode trabalhar até os 18 anos. Legal. Então, todo mundo vai fazer curso de engenharia. Baixa um decreto, todo mundo vai ser engenheiro. E quem não tem aptidão para ser engenheiro? Quem não tem aptidão para desenvolver um estudo, mas ele é um cara, ele é um artesão. A diferença de um artesão e de um teórico é que o artesão sabe fazer. Você pergunta para ele, por que você faz desse jeito? Ele fala, não sei, eu sei que é assim. Aí é o conhecimento do espírito, né? Ele já montou pirâmide lá atrás. E agora ele tem uma habilidade manual incrível. Mas ele não tem aptidão numérica, ele não sabe fazer conta. Não adianta pegar um indivíduo desse e fazer um curso de medicina, que a hora que ele vira o sangue lá jorrando no corpo, ele vai desmaiar. Então, todo esse processo em que a ordem veio de cima para baixo, em que se cerceou a atividade conjunta do desenvolvimento da sociedade, isso nós estamos já começando a sentir a falta de profissionais capacitados. Por quê?
porque não começaram a trabalhar orientadamente num trabalho produtivo, independente do trabalho do lar, independente do trabalho da escola, mas é um trabalho produtivo. Tá? Isso daí acabou. Quando vai ser refeito? Não sei, complicadíssimo. Hein? Muito. A Simone Dias, aqui no nosso Facebook, ela diz, e quando os pais não têm esse conhecimento, esse entendimento de educar seus filhos, o que fazer, né, Norberto? Um outro aspecto, por exemplo, o pai não tem condições de orientar o filho, ele não sabe disso. Mas esse filho, eu vou voltar um pouquinho atrás. Você tem uma família que passa por necessidade e essa família tem 3 filhos. Tá? Se esse filho começar a trabalhar aos 12 anos e estudar, ele já vai adquirindo experiência de trabalho e ele consegue trazer o pão para casa com 12 anos de idade. Não é ele que vai manter a casa, ele é um colaborador. Se ele trouxer o produto lá do trabalho que ele fez, embrulhar pacote numa loja, com 12 anos de idade, cai as mãos? Nunca vi. Nunca vi. Então, mas aí no final do mês ele vai trazer lá 200, 300, 400 reais, não sei. Tá? Então, todos podem colaborar. Agora, a família passa por necessidade. Olha só, a família passa por necessidade. A criança não pode trabalhar e dentro dela, instintivamente, ela fala, puxa vida, eu preciso de dinheiro para ajudar aqui minha casa. Aí onde ela vai buscar dinheiro? Onde o dinheiro é fácil. Onde o dinheiro é fácil? Droga. Aí ela é corruptada para ir buscar droga, ser o aviãozinho da droga, que com um dia de trabalho ganha mais do que o pai durante o mês. É um problema social muito grande. Então, eu cerceio a atividade produtiva de uma criança, mas se ela necessita de dinheiro, ela vai buscar dinheiro. Ela vai roubar, ela vai se meter no tráfico. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. Ela está vendo que o irmãozinho menor dela não tem o que comer. Ele vai atrás de dinheiro e aí ele vai por um caminho torto. Então, é extremamente importante que nós debatamos esse assunto e aqui, aproveitando a penetração da FEAL, né, a nossa visão que a gente tem através do Espiritismo, mostrando as leis naturais, as leis morais, e que tudo isso faz parte de um contexto. Então, a gente não pode colocar uma criança dentro de um quadradinho e depois jogá-la no mundo. Ele vai ser um teórico do mundo, mas não vai ser um prático do mundo. Ele sabe mexer no Waze, mas ele não sabe pegar um ônibus. É verdade. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Manhã Boa Nova volta rapidinho, então você continua por aí. Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Em momento
momentos de crise como que estamos passando, nada melhor do que dedicar o nosso tempo para cuidar de nossa saúde e espírito. Que tal começar com uma leitura? A Mundo Maior separou os principais livros de saúde e espiritualidade para você e ainda um brinde especial. Na compra de 2 ou mais livros, você ganha o CD da série Em Busca de Equilíbrio da comunicadora Ercília Zilli. Não perca tempo e cuide de você mesmo com a ajuda da seleção de livros da Mundo Maior. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto exclusivo. Acesse mundomaior.com.br e garanta o seu. Chegou a hora de se reinventar, e não seria diferente entre as instituições espíritas, que possuem um papel importante para a evolução da humanidade. A Fundação Espírita André Luiz tem a missão de derrubar fronteiras e construir pontes entre o Centro Espírita e você. Por isso, te convidamos a fazer parte da campanha Juntos pelo Espiritismo. Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta online exclusiva para os centros espíritas realizarem atendimentos virtuais e também receberem auxílio através de uma central de doações. Mas o nosso apoio vai além. Vamos disponibilizar semanalmente conteúdos selecionados por estudiosos do Espiritismo em nosso canal no Telegram. Uma curadoria de informações para quem busca conhecimento de qualidade. E se você quer divulgar as atividades da sua instituição em nossa programação, o espaço está mais do que aberto. Essa é a oportunidade de expandir a divulgação do seu centro espírita na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Quer ter acesso a tudo isso? Então venha participar desta ação do bem em prol da transformação do planeta. Acesse feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Feal e você, juntos pelo Espiritismo. Olá, amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Eu vim aqui para convidá-los a participar de um desafio, contribuir para um desafio que a TV e a rádio estão fazendo, que é dentro desse contexto do isolamento social, do distanciamento social em que as pessoas estão aí para ajudar no combate do Covid-19, que é transformar, já que não podemos ir nas casas espíritas, a rádio se tornar o que nós chamamos um centro espírita aberto 24 horas. Para isso a gente precisa da sua ajuda. Então lembre-se, a divulgação do Espiritismo é a maior caridade que a gente pode fazer para a própria doutrina. E você pode colaborar de 2 maneiras para que nós possamos manter todo esse staff, toda essa equipe, toda essa estrutura funcionando. Ou você se torna sócio do Clube Amigos da Boa Nova, com a sua contribuição mensal e todos os benefícios de ser sócio, ou então você faz uma contribuição eventual na maneira que for possível para você, e você vai estar ajudando a manter a rádio ligada 24 horas, que é uma maneira de poder divulgar a doutrina e não deixar as pessoas sem a palavra que orienta, que esclarece, divulgando principalmente os ensinamentos de Jesus, que reforçam as nossas convicções em relação ao senso de eternidade, como diria o Chico Xavier. Podemos contar com você? O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade. Não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre
o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas, dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Eu iniciei a minha abstinência em uma irmandade, no dia 24 de novembro de 1988. 15, 16 anos, foi me apresentado anfetamina. Eu lembro bem que o delegado pegou minha sacola e pegou, de um lado da minha sacola, tinha um livro chamado Missionário da Luz, e do outro lado tinha droga. Ele chegou para mim e falou, afinal de contas, se é espírita ou se é drogado? Que eu sou espírita, ele falou. Mas mesmo assim eu fiquei uma semana lá. Quando eu saí dali, eu lembro, a gente estava saindo, minha mãe foi lá, né, minha mulher também. Aí eu joguei minha sacola no tamanho do ATI. Olá, aqui Deusa Samu. Tudo bem com você? Queria fazer um convite, talvez um apelo. A Fundação Espírita André Luiz aceitou o desafio de ser o Centro Espírita 24 horas na sua casa, aí onde você estiver. Mas para isso acontecer, a gente conta com você para ajudar a gente nessa missão. Você pode participar
se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. E aí, quando você se associa, você está ajudando a manter essa programação da Rede Boa Nova e da TV Mundo Maior. Você pode colaborar também fazendo doação espontânea, online. Você pode ajudar sem sair da sua casa. Olha que comodidade! Ajuda a gente a manter esse trabalho de divulgar o amor, a paz, de acalentar os corações, de levar essa doutrina bendita para tanta gente, consolar. Conto com você. Tô esperando. Vamos ajudar. Eu iniciei a minha abstinência em uma irmandade, no dia 24 de novembro de 1988. 15, 16 anos, foi me apresentado anfetamina. Eu lembro bem que o delegado pegou minha sacola e pegou, de um lado da minha sacola, tinha um livro chamado Missionário da Luz, e do outro lado tinha droga. Ele chegou para mim e falou, afinal de contas, você é espírita ou você é drogado? Que eu sou espírita, ele falou. Mas mesmo assim eu fiquei uma semana lá. Quando eu saí dali, eu lembro, a gente estava saindo, minha mãe foi lá, né, minha mulher também. Aí eu joguei a minha sacola no tamanho do ATI. Trabalhamos para proteger e recuperar a Mata Atlântica, essa floresta que beneficia 72% da população brasileira. Quando começamos, há 30 anos, nosso desafio inicial foi descobri-la para então monitorá-la. O primeiro levantamento constatou que a floresta era desmatada numa velocidade de 1 campo de futebol a cada 4 minutos. Nossa missão era difícil, mas não impossível. Temos o orgulho de dizer que ao longo de nossa história, a Mata Atlântica viveu a redução do desmatamento em 83%. E hoje, 7 dos 17 estados alcançaram um nível de desmatamento zero. Nesses 30 anos, O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Manhã Boa Nova está de volta e você vai sempre aqui acompanhando o nosso programa, as nossas informações, as nossas notícias, com muita espiritualidade e muita alegria também para começarmos bem a nossa semana, porque está começando hoje ao vivo, né? Ontem foi reprise, feriado, e hoje o nosso programa Manhã Boa Nova ao vivo, aqui para você acompanhar também as nossas notícias do dia. Vamos conferir. O Brasil tem queda pela segunda vez na média móvel de mortes por Covid-19. Os óbitos caem em 17 estados. O país tem 127.001 óbitos registrados, é o que aponta o balanço do consórcio de imprensa. Aglomeração de 7 de setembro. Brasileiros lotam praias, bares e parques no feriado da Independência. Em meio à pandemia de Covid-19, brasileiros aproveitaram o feriado prolongado para viagem ou passeio. Desde o início da pandemia, 244 médicos brasileiros morreram de Covid-19, aponta sindicato. A maioria dos médicos mortos pelo coronavírus é de homens. Nos meses de abril e maio, houve mais óbitos desses profissionais da saúde, segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo.
governo de São Paulo autoriza a reabertura de escolas para atividades de reforço a partir de hoje. Dos 645 municípios paulistas, apenas 128 devem fazer reabertura nesta terça. Capital e 38 cidades da região metropolitana resolveram adiar a volta das atividades nas escolas. Retomada das aulas presenciais está prevista para 7 de outubro no estado. Longe das ruas por causa da pandemia, ambulantes de Belo Horizonte sobrevivem com rede de solidariedade da categoria. Tomara que isso tudo acabe logo, até sonhei que estava trabalhando, é o que disse uma vendedora, mãe de 5 filhos, que desde março tem se virado apenas com doações. Vacina chinesa que está em teste no Butantan é segura para idosos, mas gera menor resposta imunológica no grupo, diz empresa. Idosos são público-alvo importante da futura imunização contra a Covid-19. Por isso, autoridades de saúde precisam saber que potenciais vacinas são seguras e efetivas nesse grupo. Previsão do tempo para Guarulhos, a máxima é de 31, mínima de 16 graus, parcialmente nublado. Em Sorocaba, a máxima é de 34, mínima de 18 graus com sol. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 32, mínima de 14 graus, com sol também por lá. Vamos para Eliette Ribeiro, ela entrevistou o Dr. Tácito Okuma, que fala sobre o tema e doenças cardiovasculares na primeira parte dessa entrevista, então acompanhe. No Brasil, as doenças cardiovasculares uma epidemia responsável por matar uma pessoa a cada 90 segundos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC. Quem traz informações é o Dr. Tácito Okuma, cardiologista do grupo Transmontano. Doutor, quais as doenças cardiovasculares mais comuns que acometem a população? As doenças cardiovasculares mais comuns nessa época é infarto miocárdio, angina do peito e hipertensão arterial, além de arritmia. Durante a pandemia do novo coronavírus, as mortes por doenças cardiovasculares cresceram 31% no Brasil. Os números servem de alerta para o fato de que os sintomas de infarto não devem ser ignorados ou minimizados por medo de ir ao hospital? O aumento das complicações cardiovasculares é decorrência da falta de procura dos pacientes com relação aos médicos ou às clínicas responsáveis. É necessário que se faça uma avaliação periódica, exames de sangue todos, um eco, se necessário esforço, se necessário exame das coronárias. Quais são os fatores de risco que agravam as doenças cardiovasculares? Os fatores de risco são hipertensão arterial mal controlada, hiperlipidemia e medicamento correto, que às vezes o paciente deixa de tomar, ele acaba esquecendo porque não vai ao médico. Você vai falando? É isso mesmo, vou sim. Só que a gente já está de volta aqui no Manhã Boa Nova. Vamos trazer a segunda parte da entrevista da Eliette Ribeiro daqui a pouquinho aqui no Manhã Boa Nova. Vamos acompanhar então agora. Hoje nós temos uma convidada, né, aqui no nosso programa e vai contar conosco, vai contar aqui para nós, né? Como é que você conheceu o Espiritismo, Magna? Olha, eu acho que eu nasci espírita sem saber ser espírita, e era espírita. Eu sou do interior da Bahia e tenho famílias que fundaram centros espíritas na minha cidade, então eu já nasci nesse contexto, não é? Então eu sempre falo que eu sou a espírita sem saber que já tinha esse pé, essa veia, esse viés da espiritualidade. E a gente sempre fala que o espiritismo você entra ou pela dor ou pelo amor, não é? E hoje eu moro em Osasco, mas antes em Carapicuíba, município vizinho um do outro, da Grande São Paulo, e tinha o Ceará de Kardec, um centro lá no bairro, muito antigo, e eu sempre passava ali. Eu lembro que eu fui a primeira vez, deve estar contando quase 20 anos, passei e falei que eu fui atendida, como todo atendimento é maravilhoso nas casas espíritas,
E a pessoa que me atendeu me orientou, me falou do atendimento fraterno que eles tinham ali, e eu acabei indo para ser atendida. E a pessoa que me atendeu falou assim para mim, falou o que estava me trazendo ali. Eu falei, nada, tudo bem, eu só passei aqui para ver, porque eu sempre tenho esse lado espiritualista, espírita, e passei aqui para ver. Aí eu acho que as pessoas sempre falam que vem pela dor, vem pelo amor, eu vim por curiosidade, não é? E estou até hoje nessa minha curiosidade. Então, assim, conhecer a doutrina, não é? Como eu falei que eu já tinha esse pezinho no espiritismo, mas quando você adentra e você estuda, então você entende a responsabilidade do que você está aprendendo com você, a responsabilidade para com você e para com a vida, porque o espiritismo ele te abre, ele desvenda muitas coisas que até então você não enxergava, você passava pelo mundo, não é, sem entender, sem uma responsabilidade. E o espiritismo ele abre os teus olhos, ele abre o teu coração, ele abre a tua percepção para o mundo. E eu não estou falando somente o mundo nesse momento que nós estamos aqui encarnados. Eu falo para o mundo a vida eterna que é do Espírito. Então, são 20 anos, quase 20 anos de atividade, de estudo, de aprendizado, porque a gente aprende. Então, assim, eu falo que o Espiritismo, não fui eu que fui procurar o Espiritismo, eu fui, assim, impelida, né, pela curiosidade, pela busca a conhecer essa doutrina maravilhosa. E estou aqui feliz. Eu acho que quando a gente fala feliz, é quando você fala assim, essa doutrina me dá base, me dá conhecimento, amplia os meus horizontes, porque é ampliar os horizontes. A gente conhece e quando a gente passa pelaquela dor, pelo aquele sofrimento que é inerente à nossa condição, você fala assim, tudo isso é só para eu aprender, né? Tudo isso faz parte do meu aprendizado, do meu crescimento. Então, é uma maneira como você fala assim, eu sou feliz estando aqui numa doutrina que me chama a responsabilidade, me chama ao entendimento e faz você não ficar parado na vida. Né? Bacana demais. Qual que é a sua expectativa da participação, né, do Seara na campanha Juntos pelo Espiritismo, Magda? Olha, Vanessa, eu acho que me encheu de sentimento, encheu de emoção. Aqui no Seara de Kardec, é uma casa que tem 34, 35 anos. Os fundadores são um casal maravilhoso. Estão vivos ainda, aqui encarnados, então a gente tem um carinho imenso pela dona Antonieta e o seu Roberto. E foi crescendo. Quando eu conheci, era um centro ainda pequenininho. Hoje a gente está com uma dimensão física bem maior. E é claro que com a dimensão espiritual também muito maior ainda. Então, fazendo trabalhos. Quando eu fui apresentada pelo Norberto para que nossa casa viesse fazer parte disso, então, assim, nós já abraçamos. Né? Vamos ver aquelas pessoas que já têm esse comportamento de acolhimento, de auxílio, que já tem essa experiência com o atendimento presencial. O que mudou muito para a gente foi o contato presencial, o olho no olho, o abraço, que a gente costuma muito, né, muito de abraço, e aí muda. Como que eu vou fazer um trabalho de atendimento fraterno por um canal de internet? Então, acho que tudo é aprendizado. E eu acho assim que o atendimento fraterno nas casas espíritas salva muitas vidas. Né? Salva muitas vidas no sentido do olhar
que as pessoas sentem, que são olhadas. Quando você chega numa casa buscando apoio, buscando algum direcionamento para a sua problemática, para a sua situação, não que a casa espírita resolva nenhum problema de ninguém, mas a gente aprende com o espiritismo que nós somos os artífices da nossa vida e a gente pode sim resolver nós somos resolvedoras dos nossos problemas. Muitas vezes nós não entendemos. Então esse atendimento fraterno, ele vai ampliar isso, ele vai acolher, ele vai mostrar para quem está ali à minha frente sentado ou sentado na frente, né, hoje pela internet, que o sentimento, que a emoção, que o acolhimento, que todos nós estamos no mesmo navio, no mesmo barco, no mesmo aprendizado, e que basta um dar a mão para o outro para que esse outro sinta mais confortável, mais força e mais seguro para também olhar para si e falar: eu posso, eu consigo, eu tenho como aurir forças para levar a minha vida adiante, para lidar com uma situação que muitas vezes eu achava impossível de lidar. E aí a gente vai achando brechas. Então eu acho que a fraternidade quando você acolhe alguém no atendimento e dá a mão para essa pessoa, fortalece essa pessoa no seu íntimo, é uma flor que desabrocha. É a gente entender que nós temos uma potencialidade, uma usina de potencialidades dentro da gente, para resolver, de aprender, de resolver nossos problemas, de energia. Então, para mim, o espiritismo, a casa espírita, ela é um abraço, né? Você chega, você sente o abraço, mesmo que fisicamente você não está aqui para dar esse abraço, mas não tem quem não sinta o calor, o acolhimento com tudo isso. Então, esse atendimento fraterno que esse Tamo Junto aí, que a FEAL vem promovendo junto às casas espíritas, principalmente nesse momento aonde nós estamos nos colocando em distanciamento social, cada um está no seu mundo e às vezes perdidos no seu mundo. Quando você está no seu mundo de maravilhoso, e quando você está no seu mundo dentro dele, sem saber aonde você vai buscar uma solução, saber como você vai amanhecer no dia seguinte. Então, eu só tenho, assim, a casa, o Seara de Kardec, só tem, assim, a agradecer. Nós ainda temos poucas pessoas no atendimento. Os atendimentos também não estão sendo muito volumosos, tá? Eu até esperava que fosse muito mais volumoso, ainda não está. Talvez seja, as pessoas ainda têm alguma certa resistência em procurar uma ajuda dessa forma, mas eu acho que a gente está abrindo caminhos, a gente está mostrando para as pessoas que ninguém está só, não é? Então, quando você faz um atendimento e você mostra para aquela pessoa que ela perceba, não é mostrar, é fazer com que a pessoa se perceba que ela não está sozinha, que ela tem uma pleiade de benfeitores espirituais ao seu lado, só esperando que ela se abra para ela receber o auxílio que ela está precisando, e você vê que a pessoa sai dali desse bate-papo de meia hora, de 40 minutos, mais confortável, mais cheia de vida dentro de si, cheia de esperança e expectativa. Eu acho que aí a gente fala, eu estou no melhor caminho, eu estou na melhor escola, que é a doutrina espírita. Com certeza. Eu sou muito emotiva quando eu falo desse trabalho. Eu fico muito emocionada. Eu imagino. A gente sente, né? Tem esse sentimento também, junto com você, viu, Magna? É recíproco. No nosso Facebook, nós temos aqui a Márcia Gilardino participando. Ela diz: bom dia, excelentes essas reflexões de vocês. No nosso tempo também, aos 14 anos,
a mãe levava para tirar a carteira profissional. Já tirávamos a carteira aos 14 anos, é isso, Norberto? É. Os tempos são outros, né? É aquilo que nós comentamos inicialmente, né? Isso aí deveria ser amplamente discutido na sociedade para a inserção do jovem nas atividades profissionais. É importante que nós saibamos que nem todo espírito reencarnante vai virar doutor. Cada um tem uma tendência, cada um tem uma especificidade, cada um tem uma capacidade produtiva, cada um tem uma capacidade de realização. Então, a gente deve trabalhar com tudo isso conjuntamente. Não quer dizer que a gente não deve estudar, o estudo é importantíssimo, tá? Mas nem todos têm capacidade para ser médico. Se nós só tivéssemos médico dentro da sociedade, não teria onde morar, porque não teria engenheiro para construir a casa. Se não tiver alguém que meta a mão na massa, que cave um buraco, que tenha uma atividade física, independente da cultura, da educação, que eu digo cultura, né? A parte cultural, então cada um tem a sua capacidade. Então não adianta querer colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, não cabe. Então, se uma criança não tem a capacidade para a atividade cultural, mas ela vai ser um artesão, aquilo que nós falamos, vai ser um artista, vai ser lá sei o quê, mas dentro da atividade dela. Não adianta você colocar para que ela estude, se ela não tem essa capacidade. Quantos amigos nós temos, filhos de amigos que nós temos, que os pais queriam que os filhos fossem o que eles desejavam que fosse. Tá? Então, nós temos amigos médicos em que os filhos estudaram medicina porque o pai é médico. É um péssimo médico, o cara tem medo de sangue. Ele só foi fazer medicina porque o pai insistiu. Então, como o pai tem posses, o pai deu um consultório para o filho, mas não é médico, pô. O cara não é médico. Ele tem o diploma colado na parede. O quanto essa pessoa sofreu a vida inteira para obter um certificado, um diploma de médico, só que ele não é médico. Isso que muitos pais não entendem. Precisa entender isso, né, Magna? Não está me ouvindo? Ah, então tá bom, não tem problema. Tá falhando bastante, tá falhando. Só repete, por favor. Essa questão que a gente está falando aqui, que a nossa ouvinte trouxe, né, que antes era tirada a carteira profissional aos 14 anos. Isso mudou muito, né, Magna? Isso mudou. Eu lembro que eu tirei minha carteira, eu tinha 13 anos, eu tenho ela até hoje. Então, eu sempre falo que eu fui de uma geração onde você começava a trabalhar cedo, era natural, uma por necessidade para ajudar em casa, não é? Foi o meu caso. Mas, na época, era natural você trabalhar, era natural você sair do que a gente chama de ginásio, hoje fundamental, entrando para o 2º grau, para o colégio, já buscando o trabalho, já buscando estar inserido no mercado de trabalho. Então, a gente só sente que nós perdemos bastante com essas mudanças nas leis, aonde não se pode trabalhar antes dos 16, antes dos 18 anos. É como o Norberto falou, eles têm todos os diplomas e certificados possíveis, mas não têm experiência. E como que ele vai se inserir no mercado de trabalho, não é? Dessa forma. Então, é tudo muito ainda... Eu acho que essas nossas leis precisam ser ajustadas, pensando efetivamente no progresso do ser humano, no olhar o trabalho como uma lei natural, não é? Que nós precisamos todos trabalhar e profissionalmente, quanto mais cedo a gente começar, mais adultos inteiros nós teremos, não é? Nós vamos aprender
mundo lá fora, com regras que muitas vezes dentro de casa a gente ainda não é constituído, não tem, quando não se tem. Então, faz parte da nossa educação humana. O trabalho faz parte da educação humana. Exatamente. Um outro aspecto Sim. que a gente deve considerar é que toda a atividade física ela está sendo substituída pela mecanização. Isso é um crescimento natural. Tá? Então, hoje, você tem numa fazenda a mecanização. Então, uma máquina, ela opera sozinha, ela faz tudo automaticamente, com controle via computação. Então, não há mais a necessidade daquela quantidade enorme de gente lá carpinando grama dentro de uma fazenda. Então, todo o trabalho físico ele está sendo substituído pela máquina. A máquina vai substituir o esforço físico. E onde nós vamos trabalhar? No esforço intelectual. Então, hoje você tem uma criança de 12 anos que consegue trabalhar num computador, faz coisas inacreditáveis no computador, e não é um trabalho físico, é um trabalho intelectual. É diferente. Então, como que essa criança de 12 anos, que é um craque em computador, vai ser inserido dentro da sociedade? Ela vai achar caminhos outros para ganhar dinheiro com esse trabalho. Então, por isso que eu digo, né, que esse processo ele precisa ser totalmente reavaliado. Por quê? Porque as crianças daqui para frente não mais necessitarão de atividades físicas para os bens de produção, mas para outro tipo de atividade, que é a atividade mental. E não nos esqueçamos que quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós não precisaremos mais da matéria. Então, o trabalho do espírito é só pensar. Então, a única atividade do espírito é pensar. Fruto da sua atividade pensamento, ele realiza algo físico. Então, se o físico está sendo substituído pela máquina, nós continuaremos a só pensar, mas pensar organizadamente. Então, a estrutura do trabalho está mudando, está tendo uma derivação daquilo que era antes. Então, o mesmo impacto que nós tivemos na sociedade quando entrou a máquina a vapor, que substituiu o movimento braçal pela introdução do vapor, a máquina a vapor, o trem, não precisava... a grande preocupação, o que nós vamos fazer com os cavalos agora? O trem, um trem só, leva a gente, eu precisava de 1.000 cavalos para transportar toda essa mercadoria, agora um trem, uma pessoa lá jogando lenha na caldeira, e o trem anda sozinho em cima de um trilho. Então, foi um desespero. Então, à medida em que a sociedade vai evoluindo, os métodos produtivos vão sendo mais amenizados para diminuir o sacrifício físico. E aí vem o sacrifício intelectual. Então, agora nós estamos entrando numa nova fase, que é um trabalho só mental. É você e o computador, é o drone levando comida em casa, você não precisa mais ir cortar lenha para fazer a comida, é só apertar o botãozinho do micro-ondas, quem tem micro-ondas, ou então esperar o gás chegar na porta da casa. Então, à medida em que o espírito vai evoluindo, isso é um processo natural, ele vai buscando melhores soluções de conforto, de bem-estar, produzindo coisas inteligentes. Isso começa desde quando? Desde o berço. Exatamente. Nós vamos agora para a notícia de Sorocaba. As inscrições para a primeira fase do cadastro de artistas que desejam receber o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc vão até hoje, 8 de setembro, e podem ser feitas pela internet. O pagamento do auxílio mensal será feito pelo governo do estado e é de R$ 600 por 3 meses. No caso de mulheres que sejam provedoras da família, esse valor é de R$ 1.200 por mês. Todos os cadastros serão avaliados pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização. Somente após essa etapa é que os candidatos aptos passarão para a segunda fase.
No caso de estabelecimentos e espaços culturais, o subsídio mensal varia de R$ 3.000 a R$ 10.000, com critérios estabelecidos pelo município, entre eles o cadastro em um dos programas culturais oferecidos. Mais informações, acesse prefeitura.sp.gov.br. E a Arte Poética Castro Alves, com o apoio da FEAL, promove o 30º concurso de poesia com temática espírita, com inscrições até o dia 30 desse mês, dia 30 de setembro de 2020. Então você já vai se inscrevendo com aí uma poesia e manda para o nosso endereço. Aí você pode mandar para a caixa postal 65077, também o endereço completo, os xerifes da sua identidade, também uma pequena biografia, tá? O CEP é 013-18-970, ou você também pode enviar para o e-mail alta_carneiro@uol.com.br. A festa de entrega do Prêmio Castro Alves será realizada no dia 12 de dezembro, e é um sábado, às 15 horas, no anfiteatro do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana, zona norte de São Paulo. A apresentação será de Guilmar Santana, José Damião, Júlio Sena, todos aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Vai ter também palestra do Adeilson Salles, ele vai falar sobre a importância da poesia na mensagem espírita, e também teremos a parte artística com o cantor e compositor espírita Moacir Camargo, então participe, ainda dá tempo. E as atividades da sua casa espírita voltaram ou você está estudando em casa? Já voltou ou não? Agora o importante é não deixar o aprendizado parar, não é mesmo? Que tal manter aí os seus estudos em dia com os livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda da Mundo Maior? Aproveite, vamos conferir lá sempre, não é, nosso catálogo de livros de estudo de todas as idades, vai para todas as idades aí também com desconto, gente, até 45% de desconto, é só você acessar mundomaior.com.br e aproveitar todo o seu desconto lá na Mundo Maior também. Vamos com a Eliette Ribeiro, ela está conversando com o Dr. Tácito Okuma, que fala sobre as doenças cardiovasculares na segunda parte dessa entrevista. Vamos conferir. A consciência sobre a necessidade de adotar uma rotina mais equilibrada é um grande passo para diminuir o número de mortes pela doença. Mas como inserir na rotina hábitos mais saudáveis? A rotina mais equilibrada no momento que é possível para evitar esses riscos cardiovasculares é a dieta alimentar balanceada, é evitar álcool, cigarro, estresse e os medicamentos corretos para ir pela epidemia. O medo da pandemia de coronavírus fez a procura por atendimento médico diminuir, inclusive diante de sintomas de infarto. Qual a orientação para que as pessoas procurem atendimento médico com segurança, a fim de evitar danos maiores à saúde? Se o paciente sentir dor forte no peito, reto external, dor nos braços, ele deve procurar um serviço médico urgente. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Tácito Okuma, cardiologista do Grupo Transmontano. Muito obrigada pelas informações. Eliette Ribeiro está de volta amanhã com mais entrevistas aqui no Manhã Boa Nova. Fala mais um pouquinho para nós, como é que você analisa o trabalho da FEAL, Magno? Olha, é um trabalho maravilhoso, não é? Que abrange todas as pessoas, em todas as regiões. Eu acho que tem uma abrangência muito grande aqui no estado de São Paulo e outras regiões também. E vem trazer, está sempre muito preocupada com o social, com o universo das pessoas. Então, assim, eu só vejo a Fundação como algo maravilhoso, que agrega muito à vida de todas as pessoas que buscam o conhecimento, que buscam ser auxiliados de todas as formas. Então, eu vejo que é um trabalho muito maravilhoso, edificante, está ao alcance de toda e qualquer pessoa. Então, não deixe de procurar, de conhecer, de buscar o entendimento do que é a FEAL, o que a FEAL está fazendo enquanto instituição religiosa e social também, não é? Que vem agregando muito para todas as pessoas as atividades da FEAL.
Com certeza. Vamos para o nosso Facebook, a Larissa Tomazini está participando, né? Ela diz, aos 14 anos eu fiz curso de datilografia e aos 15 para 16 iniciei como estagiária no colégio que estudava e aprendi muito. O que dificulta essa dinâmica do trabalho infantil é diferenciar ensinamento de escravidão. Meu marido começou a trabalhar há uns 11 anos em uma fábrica de foguetes e depois em uma de bolsas, onde eles apanhavam e eram xingados sempre, mas precisavam ajudar em casa. E aí, Norberto? É exatamente a responsabilidade social, né? O trabalho não é escravagismo. Isso é que precisa ser diferenciado. O trabalho como uma lei moral, ele faz parte do processo. E só que quem tem o mando se acha dono do empregado. Não é assim. Tá? Eu convivi muito tempo no meio empresarial, então há empresários que eles ainda têm a mentalidade escravagista. Eu pago, tem que me obedecer, tem que fazer. Esse proprietário, a hora que ele vira as costas, o funcionário está com raiva, ele tem baixa capacidade produtiva, se ele baixar uma situação, ele vai sabotar uma máquina. Então, tem que haver uma participação. Uma empresa é uma coletividade. O dono da empresa, ele tem uma capacidade administrativa, ele é um empreendedor, ele se diferencia do empregado. São aptidões inatas. Ele é empreendedor, ele é desbravador, ele corre risco. Os demais são produtores, eles executam, eles não têm a capacidade criativa, eles não têm a capacidade produtiva, mas eles têm um ímpeto de realização grande naquilo que ele está fazendo. Então, são características do espírito, não é do dono da fábrica. Então, não adianta querer impor. A obrigação, ela tem que ser consciente. A responsabilidade, ela tem que nascer de dentro do indivíduo, ela não pode ser imposta, porque tudo aquilo que você impõe, busca-se um jeito de sabotar, de subornar, de burlar. Então, o empresário que é amigo do seu colaborador tem uma empresa saudável, tem uma empresa agradável. Não nos esqueçamos que nós passamos mais tempo dentro de uma empresa do que dentro de casa, fora a pandemia, tudo bem? Nós passamos mais tempo convivendo com o nosso companheiro de trabalho do que com a esposa e com os filhos. Então, essa reciprocidade, esse respeito tem que ter em todos os níveis, desde o funcionário mais simples ao proprietário da empresa. A empresa é um conjunto formado de vários elementos. Se você tira um elemento, tem problema. Então, tem que haver harmonia. E não mando, castigo, punição. Isso daí era a época da escravidão. Já acabou. Só que tem gente ainda que age desse jeito. Com certeza. Mais uma participação no WhatsApp, Antônia de Codó, no Maranhão. Bom dia, Vanessa e convidados. Eu gostaria de dizer para vocês que o atendimento fraterno me salvou. Eu tinha tendências suicidas, inclusive algumas tentativas fracassadas, graças a Deus. E agora, quando iniciou a pandemia, que parou tudo, fiquei muito angustiada e busquei ouvir a vocês na RB de onde eu vim e para onde eu vou. E muito mais, né? Encontrei o equilíbrio novamente. Que bacana este comentário, até para a gente encerrando aqui, né, Magna? Isso, verdade, Vanessa. Então, busquem o atendimento, não fiquem sozinhos dentro de vocês. De qualquer forma, a FEAL protagonizou esse trabalho maravilhoso, abriu as portas de muitas casas espíritas para fazer esse atendimento. Quando a gente fala em atendimento fraterno, a gente está colocando mesmo fraternidade acima de tudo, fraternidade nas nossas palavras, nos nossos gestos.
estamos acolhendo essas pessoas. Então, como essa nossa ouvinte, ela falou que ela se salvou, né, de uma situação mais triste ainda, talvez até de um suicídio, a gente fala, não fique sozinho, não fique enclausurado no seu mundo, na sua bolha, na sua sombra. Existe um sol, não é? Que todos os dias renasce, todos os dias está iluminando a todos, os bons, os maus, os justos e os injustos, os que sofrem, os que não sofrem. Então, todos nós temos essa natureza intrínseca dentro da gente, que é a nossa luta pela vida. Todos nós, mesmo nas maiores dificuldades, a gente está lutando pela vida. É verdade. Obrigada por ser nossa parceira na campanha Juntos pelo Espiritismo. Obrigada, Vanessa. Seara de Kardec. Obrigada mesmo. Maior sucesso para vocês. Um beijo, Magna. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigada, Norberto. Foi um prazer estar aqui. Vocês que nos veem, nos ouvem, passem essa informação para frente, essa disponibilidade da FEAL, converse com seus amigos. Se vocês perceberem algum colega que está meio surumbático, meio de baixo astral, indiquem a FEAL, esse programa Juntos pelo Espiritismo e o atendimento fraterno online. É muito bom. E que tenhamos todos uma semana de novas ideias e grandes realizações. Da TV Mundo Maior e até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova.